bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. E mais do que isso, aqui você está no nosso podcast, O Ninho das Serpentes, um espaço que eu criei para a gente conversar a respeito de cartomancia, bruxaria, espiritualidade, autoconhecimento, sobre a vida mesmo, e esse processo aí de despertar da nossa consciência sobre quem a gente é, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a gente chegar onde a gente quer chegar nessa vida, né? Com um foco aí bem especial para quem traz em si lá uma chama relacionada à espiritualidade que vibra na conexão com a natureza. Bom, hoje a gente está no episódio 4, né? Isso significa que a gente começou lá no 0, então temos episódios aí. Se você não viu, se está chegando agora, fica à vontade para ir lá e dar uma olhadinha. No episódio 0, o porquê do ninho, eu expliquei um bocado do motivo por que eu tô aqui e o que eu pretendo, né? Com esse podcast. E aí vai lá se quiser dar uma olhadinha, o link está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, aqui é episódio 4, né? Hoje a gente vai falar sobre intuição, sobre separações e sobre linhagem mágica. Foram os temas que eu percebi nas perguntas que vocês enviaram. Aqui é sempre respondendo perguntas de vocês ou questões, né, áreas sobre as quais vocês querem que eu fale um pouquinho mais dentro dos temas que eu falei no início. Então, se você quer mandar sua pergunta, sua questão ou sua história para eu dar um pitaco, manda lá no meu site evamessages.com/o ninho das serpentes. O link vai estar aqui na descrição também, tá bom? Ó, perdoem aí a voz, tô saindo aqui de um resfriado danado, mas não queria de forma nenhuma deixar de conversar aqui com vocês. Tô com o meu Animal Spirit, o oráculo que a gente usa da Kim Krans, para proteger a identidade de quem manda perguntas e também para trazer uma sugestão de um animal xamânico, né? Uma medicina da mãe natureza, um ser aí que possa, com a sua sabedoria, te ajudar a lidar com as situações que você está vivenciando, ok? Então, o animalzinho que sair aqui, para quem mandou pergunta, dá uma pesquisada, busca saber como é que esse animal vive na natureza. Isso aí em si já pode trazer uma sabedoria, né? A forma como você vê como esse animal vive pode te deixar aí alguns insights, algumas sugestões de como você pode lidar com a sua vida, com as suas questões aí, né? Bom, então vamos lá. Sem contar que pode acabar coincidindo com um animal do seu totem pessoal, né? Aqueles animais que especialmente têm a ver com o seu jeitão no mundo. Tem isso. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar, porque hoje a gente tem umas perguntas muito legais e um bocado diferentes uma da outra, apesar de que eu percebo um vínculo aí, um link na ideia de intuição, poder pessoal, bom, relação com o mundo e com o outro a partir desse lugar, mas vocês me dizem aí nos comentários, tá? Lá pro final eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, beleza? Um exercício que vai envolver, para quem quiser, claro, tudo aqui é muito livre, para quem se sentir à vontade, vai envolver vocês deixarem aí nos comentários o resultado de como é que foi essa prática para vocês, pra gente incentivar cada vez mais o diálogo, tá, pessoal? Eu fico brincando, né, que não é pra vocês me deixarem falando sozinha, no sentido de que é um dos meus objetivos com esse podcast, não só compartilhar com vocês o que eu sei, né, respondendo as perguntas, dando meus pitacos também, meus conselhos, mas também favorecer o encontro entre vocês mesmos. Eu vivo dizendo que as pessoas que chegam a mim, né, não só aqui no YouTube, no canal Eva Messages, mas também lá no Instagram, quem não conhece ainda vai lá, vai curtir, eu percebo sempre um link, né? Aquela coisa semelhante atrai semelhante de alguma forma. Eu percebo que a gente se parece um bocado, né? Todo mundo que chega de alguma forma, pelo menos com quem eu já tive um vínculo maior, pude conversar, atendi em sessão particular, ou então conversei lá pelo direct um pouquinho, pelas mensagens privadas, pude perceber que tem um link, sabe? A gente compartilha algumas coisas. Então vamos lá, vamos começar. Pergunta primeira. Bom, primeira contribuição de hoje, vamos ver quem vai ser você, moça. Que animal vai dizer de você? Já tô aqui hoje não só com minha água, mas também com meu chazinho para me recuperar. Época de gripe, assim, adoro um chazinho de hortelã, folha de amora, mel. Então vamos lá. Você vai ser, olha, mariposa, que linda! Mariposa saindo das sombras em direção à luz. Então vamos lá, hoje eu vou começar com a mariposa e ela me mandou a mensagem seguinte.
Boa noite, dama da noite. Estimo melhoras para sarar logo dessa gripe. Ai, gente, eu andei reclamando, né, da gripe lá no Instagram. Elisa, a pergunta que não quer calar, risos. Afinal de contas, o que é a intuição? É aquela voz que do nada vem e fala na nossa mente? São nossos mentores espirituais, espíritos protetores que nos fazem tomar alguma decisão, fazer ou falar alguma coisa? Obrigada. Mariposa, muito boa sua pergunta, né? Foi bom que você já colocou aqui não só a pergunta sobre o que é, né, essa danada dessa intuição de que a gente fala tanto, mas você também já foi dizendo algumas das coisas que geram algumas das justificativas, né, que são mais comuns para tentar explicar algo que é tão sutil, né, quanto essa intuição. Eu vou tentar aqui, tá, dar meu ponto de vista, Mariposa. Não espero de forma alguma estar dando uma definição fechada e final para vocês, né, do que é intuição, mas eu vou contribuir, né, com a minha visão aí. Provavelmente você já leu em outros lugares, já viu outras pessoas falando da intuição. Aí você bota a minha definição também no seu bornal, na sua bagagem, dá uma misturada, mistura aí no seu caldeirão para você chegar à sua visão, né, o seu entendimento aí interno, porque eu acho que é mais importante, principalmente em se tratando de um conceito como esse, intuição. Mas foi legal, você também tratou aqui, né? Em geral, o que a gente ouve é mesmo algo relacionado à voz da nossa mente, né? Como se a intuição fosse uma voz que vem e brota na nossa mente. Muita gente fala que a intuição são os mentores, né? Os espíritos protetores falando aí no nosso ouvidinho. E eu não diria que a intuição é isso, tá? Eu diria que ela permite esse contato. Ela é o veículo, o meio através do qual esse contato com os mortos pode ou não acontecer, né? Mas eu já estou começando do final, deixa eu ir para o início, Mariposa, do meu raciocínio, para a gente abordar aí a intuição. Bom, vamos lá. Bom, vamos partir do básico que todo mundo acho que concorda. Se vocês não concordarem, deixem nos comentários para a gente discutir. Mas o que eu aprendi no básico, né, é que a nossa relação com o mundo, a relação do ser humano com o ambiente, com as pessoas, né, com os objetos, com tudo ao redor, é mediada por 5 sentidos, né? Vamos começar por eles lá. A gente se relaciona com o mundo através do tato, né, da nossa pele, a nossa pele arrepia com o vento, né, a gente toca algo quente, frio, a gente percebe através da vibração das coisas, né, enfim, percebe o mundo a partir desse lugar, do tato. A gente também percebe o mundo, né, Mariposa, através da visão, né, que eu acho que é um dos sentidos, se não o sentido mais valorizado hoje em dia. Né? Então, essa coisa de ver o mundo, né? A luz bate aqui na nossa córnea e a gente vai lá e vê determinadas coisas com certas cores, que a gente nem consegue saber se todo mundo vê as cores igualzinho, né? A gente já sabe que há muitas variações nisso. Então, muito do que a gente entende como visão é, na verdade, uma convenção, né? Que pode ou não ser muito honesta. Às vezes a gente acha que tá vendo a mesma cor, a mesma coisa que o outro e não tá nada. Mas não vou entrar nessa celeuma. Mas é meu papel também, né? Como eu já disse, não só responder aqui, mas deixar umas perguntinhas na cabeça de vocês. Então, será mesmo, né, que dá pra gente confiar nesses nossos 5 sentidos, esses danados? Vamos lá, vamos continuar. Passamos pelo tato, temos a visão, a gente tem também o paladar, né? A gente sente gosto das coisas, através do gosto a gente define se tal alimento pode ser bom ou não, né? Tem toda uma forma como a gente interpreta o mundo através do gosto das coisas também. Tem o cheiro, claro, né? O olfato também é um outro sentido que permite a gente se relacionar com o mundo e com as coisas ao redor. E por último, a audição. Os sons, né? E aí a gente já tem uma celeuma interessantíssima, adoro essa questão, né? Aquela ideia de que alguns animais ouvem um outro espectro que a gente não ouve, né? E é a partir desse sentido nosso que eu vou partir para a gente tentar alcançar esse tal desse mais sutil que é a intuição. Por quê? Porque, para mim, a audição é o nosso sentido que mais se relaciona com algo que é sutil também, né? Afinal, a gente não vê o som, a gente não pega o som. O som é algo que só mesmo através do ouvido para a gente perceber, né? Da audição, para a gente conseguir perceber que ele existe
Ou seja, vou fazer um paralelo aí, né, mariposa? Muita gente que não acredita na tal da intuição, né, pode dizer, não acredito nisso que é algo tão sutil. E aí a gente traz logo esse argumento, né? O som também é super sutil, mas você consegue acreditar nele, né? Você percebe ali os equipamentos humanos que aferem ali o som, que podem mostrar para nós que o som é real. Para além da percepção do sentido humano que dá conta disso, que é a audição. Bom, e o que tem intuição com isso tudo? A intuição, ela é uma percepção de algo ainda mais sutil que o som, né, mariposa? Ela parte, e aí é uma visão, já vou entrando aqui com uma visão muito pessoal, tá? A intuição, para mim, ela tem muito de uma escuta que é ampla, expandida, voltada para o todo que está acontecendo ali naquele aqui e agora, mas ao mesmo tempo concentrada. Vou fazer uma comparação para ficar mais fácil. Vamos pensar que, sabe quando você está tão focado, tão focada numa atividade, vocês já tiveram essa experiência? Que você perde o restante, perde o foco, coisas fora, coisas ao redor podem estar acontecendo e você não está nem aí, você nem percebe. Né? Isso é uma quantidade de foco muito grande, concentrada ali naquilo que você está fazendo. Imagina que você pudesse se concentrar dessa forma, de uma forma muito presente, né? Você está totalmente imersa ali naquela atividade, quando você está muito focado, focada, né? Ou seja, é uma relação muito profunda entre você e aquele objeto, seja o livro que você está lendo, a música que você está ouvindo, a atividade profissional que você está realizando. Esse nível de concentração, imagina ele aplicado a todo o ambiente ao seu redor, às pessoas que chegam, aos ambientes, né, que você frequenta. Toda essa atenção é capaz de te levar a estabelecer relações muito mais sutis e entrar no campo do que eu chamo de inferência. Aquelas ideias que a gente infere, né? A gente não entende muito bem de onde veio o fato de eu não gostar muito de ciclano. Mas pode ser que isso seja uma intuição. Se for uma intuição, é porque eu estive de alguma forma presente na relação com aquele outro e essa presença foi tamanha a ponto de que eu percebi sutilezas para além do que os 5 sentidos captam. Mariposa, será que isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Eu acho que é a forma mais honesta e profunda de que eu consigo falar da intuição, sabe? Uma vez me explicaram a intuição e eu achei muito interessante, não sei ainda se concordo muito, mas achei interessante a cena, né? Me explicaram a intuição como sendo uma percepção lateral. Sabe quando você está andando pelo centro da cidade e aí você sabe que a nossa memória ela é muito seletiva, né? Ela não consegue lembrar de tudo que você viu enquanto andava no centro da cidade. Eu tô pegando esse exemplo porque centro tem muita informação, né? Muita coisa acontecendo. Acho que é fácil para todo mundo aí perceber que, claro, que a memória não vai conseguir lembrar tudo que aconteceu nesse trajeto, né? Cada pessoa que abaixou, amarrou o sapato, né? Cada página de jornal que foi virada, cada olhar para uma tela de celular, a nossa memória é seletiva. Porém, quem opera a seleção da informação que é importante e aquela que não é? Como é que é a gestão sutil do que fica na memória e do que não fica? Atuando aí no meio desse caminho e interpretando coisas que a nossa atenção mais racional, mais imediata, não está ligando muito, é que mora a intuição. Para mim, tá, mariposa? É nesse lugar. Num lugar em que você talvez possa entrar numa casa e entre várias coisas que você estava percebendo enquanto tirava a chave da bolsa para abrir o portão, pode ter passado uma sombra na lateral da sua vista, como se alguém estivesse passando pro canto, sei lá, andando, se esgueirando na escuridão. Só que você ali, né, muito focada em abrir, pegar a chave e tudo mais, essa foi uma das informações selecionadas como menos importante. Porém,
Operando aí num sexto sentido, que é onde eu coloco a intuição, pode estar uma percepção de que aquilo é importante. E isso pode fazer com que você não exatamente se lembre, porque afinal a memória mandou embora a cena do vulto aqui na lateral da sua visão. Mas você pode acabar entrando em casa com uma sensação meio difusa, que você não sabe de onde vem, de que você precisa tomar cuidado, de que você precisa ficar mais atenta, mais atento. Aí a intuição operando. Bom, eu espero, viu, mariposa, porque sei que é um assunto super sutil, eu espero ter ajudado a clarear ele, tá? Mas existe bibliografia também apropriada para ajudar a entender melhor o que é a intuição, como é que ela funciona. Para isso, eu vou sugerir para você um livro bem bacana, recente. Busquei ele se chama Bruxa Psíquica, do Matt Aurin. Bom, eu vou ver se eu deixo aqui o link o link não, né? O nome aqui na descrição do vídeo, mas se eu não deixar, se eu não lembrar, deixa aí nos comentários, me pede que eu coloco, tá bom? Esse livro é recente, né? Eu realmente preciso ser honesta, em geral eu prefiro livros mais antigos, principalmente para tratar temas tão sutis, né? Eu gosto de livros que eu sei que vieram de uma pesquisa profunda. Eu não tenho grandes referências sobre esse moço, mas me agradou muito a forma como no livro ele abordou como uma espécie de teia cósmica, aquilo que é lido pela nossa intuição, sabe? Para entender intuição, mariposa, eu sempre levo em conta a ideia de que a gente precisa, para desenvolvê-la, lembrar que somos todos parte de um todo, de um cosmo, como se todo mundo, né, o planeta inteiro, fosse um só organismo. E na visão da bruxaria. E como a gente é parte desse mesmo organismo, a gente está conectado a tudo, todas as informações sobre todas as pessoas, sobre tudo o que está acontecendo, tem meios para chegar até nós, como se todos e todas nós estivéssemos conectados por uma teia mesmo, de fios invisíveis, que nos conecta e que transmite informação de uns para os outros, da gente para o ambiente e do ambiente para a gente. Porém, mariposa, com o avanço do individualismo, né, dessas visões de mundo em que eu reconheço a minha vitória como derivada da derrota do outro, eu não consigo entender que a vitória de um é a vitória de todos, né? E aí eu acho que é muito claro perceber isso na nossa cultura, né? A gente mais compete do que se entende como um grande time, né, a favor do planeta Terra. Essa visão é a visão que favorece a intuição, né? Que é essa capacidade de fluir e receber informações que vem através dessa teia cósmica. Então, quanto mais a gente consegue se entender como parte de um todo, né, com generosidade, amor e respeito, né, por nós e pelos outros, porque há limites também, mas esses limites são plásticos, né, são adaptáveis, são flexíveis entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, percebendo essa teia que age a nossa intuição, tá bom? Então, uma pessoa... eu posso te dizer, né, dizendo isso, que é intuição, eu posso te dizer também quais são as pessoas que menos vão ter habilidade ou vão ter menos desenvoltura para desenvolver a intuição, para melhorá-la, que são as pessoas muito embotadas, muito voltadas para dentro de si mesmas, que passam 24 horas por dia pensando nos seus ideais, nos seus objetivos, no que é para si, né, com aquelas que têm menos abertura ao contato com o mundo e com o outro. Vão ser pessoas que cada vez mais vão ter mais acesso ao seu próprio imaginário e não a essa teia que é um imaginário coletivo, cósmico. Esse é o grande perigo, né? Quando eu falo lá, eu acho que eu já falei em episódios anteriores, né? É muito importante distinguir entre intuição e paranoia. Esses véus de que eu falei, né? Esse embotar-se, voltar-se para dentro só do próprio mundo da imaginação, é a paranoia. Um outro nome, né, uma outra forma de ver esse embotamento pode ser chamado de paranoia. Então, presença, a intuição ela é uma presença muito sutil e amplamente consciente que todos e todas nós podemos alcançar cada vez mais através da prática, né? Assim como tudo que a gente aprende no mundo, intuição também é uma questão de prática.
Então, acho que eu tô terminando a sua resposta, né? Ela é essa voz que vem do nada e fala na nossa mente. Não exatamente uma voz, ela é uma percepção, quase que, né, algo que você capta no ar por um sentido que não exatamente uma voz, porque essa coisa de ouvir uma voz claramente na sua mente, ela pode estar relacionada, claro, né, a problemas psiquiátricos que precisam ser cuidados, pode estar relacionada a uma mediunidade de fato, né, em que você está ali percebendo a presença de um espírito que se comunica com a sua voz, né? Aí é uma clareaudiência, é uma outra coisa, não é intuição de fato. Dá para a gente separar, né? A clareaudiência da intuição. Eu, particularmente, acho que talvez a intuição seja o veículo através do qual a clareaudiência é possível, ou seja, se eu sou uma pessoa intuitiva e presente, né, atenta a esses fios invisíveis da teia que rege tudo e todos, né? Se eu sou essa pessoa, então provavelmente eu vou ter mais facilidade para perceber não só como estão as pessoas vivas ao meu redor, como as pessoas mortas e aquilo que elas querem comunicar comigo. Então, espero que tenha ficado claro de novo, né? A intuição como um veículo para comunicação com mentores, mas não é a mesma coisa, né? A intuição não são os mentores falando. É uma voz, se ela é uma voz, né? Ela é uma percepção sua. Ela falaria com a sua voz, mas é uma percepção mais ampla e consciente, presente e perceptiva do que aquela versão nossa que está aí no dia a dia, né? Muito no automático, às vezes repetindo coisas sem nem prestar atenção no que está fazendo, né? Se relacionando com o outro mais como aquilo que eu queria que ele fosse, não como quem ele é de fato, né? Tudo isso dificulta muito a gente conseguir desenvolver nossa intuição. Tem que ter coragem, né, mariposa? Tem que ter coragem de se ver não como você queria ser, mas como você é. Coragem de ver o outro não como você queria que ele fosse, mas como ele é. Né? Tudo isso é a gente se dispondo a ver com clareza e não a ser iludido para ficar num lugar confortável. Vou dar um último exemplo, mariposa. Como é que eu vou me abrir para a intuição certeira de se aquela pessoa em quem eu confio, amizade ou parceiro amoroso, parceria amorosa, tá ou não me traindo? Como é que eu vou me abrir, né, plenamente para a intuição que vai me dizer com certeza se eu estou sendo vítima de uma traição, se eu guardo um medo enorme que turva a minha vista de ser traído ou traída, de ser, né, em decorrência disso, abandonada ou abandonado por aquela amizade, aquele familiar, aquele parceiro, parceira romântico. Esse medo, né, essa evitação da verdade vai turvar a sua intuição em lugar de ajudar a aprimorá-la. Vai ser um grande vetor contra, né? Ou seja, por isso a coragem é muito importante, né? Autoestima, autoconfiança, né? Saber que as coisas podem e estão mudando o tempo todo. Eu abro os olhos do meu espírito para perceber isso, né? Isso para mim é a intuição. E eu vou ser mais capaz de fazer isso na medida em que eu não me sinta presa a nenhuma condição desse mundo que afinal é tão impermanente. Né? Muda tanto tudo o tempo todo, mas a natureza está ensinando aos bruxos e bruxas desde sempre. Tá bom? Essa era a minha resposta para você, mariposa, e muito obrigada, viu? Adorei sua contribuição, seus votos de melhora aí, eu já tô melhorando, minha voz tá um cadiquinho mais fanha só, de resto eu já tô bem aqui. Então, muito obrigada pela sua participação. Deixa aí nos comentários, pessoal, se gostaram ou não da participação, se tem dúvidas, o que vocês acham de tudo que eu falei, fiquem à vontade. E vamos para a próxima participação de hoje. Agora, quem será que vem? Que bichinho é esse? Vamos ver. O lagarto. Ok, dona lagarta. Vou conversar com você, então. A lagarta, o lagarto, a pele grossa, né? E ao mesmo tempo essa capacidade de mudar de temperatura, adequar a temperatura ao ambiente. Gostei de você, viu, dona lagarta? Você parece alguém adaptável, flexível, né? Ou que está sendo chamada a adotar um período de maior flexibilidade, adaptabilidade às mudanças conforme o ambiente em que você está, né? Ao mesmo tempo, é um animal de fogo, um animal que diz muito de inspiração. Bom,
A sua contribuição foi essa aqui, foi isso aqui que você mandou no podcast, olha só. Eu estou no processo de separação. Quero um direcionamento para como fazer daqui em diante, na área financeira e também na área amorosa. E aí, pessoal, como é que vocês fazem quando vocês estão no processo de separação? E que diacho que será que isso tem a ver com a intuição de que eu falava agora há pouco, né? Beber uma aguinha é bom. Separação. Eu não sei quanto tempo, lagarta, você ficou com seu esposo ou esposa, né? Com o cônjuge, enfim. Eu sei que separação tem tudo a ver com reencontrar um lugar só para você no mundo. Me corrija se eu estiver enganada, se não fizer sentido aí para você. Mas por que eu tô falando isso? Bom, firmar uma parceria com alguém, né? Seja uma parceria de casamento, namoro, amizade, sociedade, uma parceria mesmo, em que você fala, ó, agora estamos juntos e vamos decidir no mundo a partir desse lugar de união. Esse lugar, ele implica a gente sair um pouquinho do nosso eixo, né? E não me entenda mal, dona Lagarta, eu acho ótimo, eu acho necessário a gente fazer esse exercício, né? Os relacionamentos são esse exercício interessantíssimo, já falei disso aqui algumas vezes, acho que especialmente lá naquele episódio 2, né? Sobre relacionamentos, desabafos de amor. Eu falei sobre o quanto a parceria, o encontro com o outro, no meu ponto de vista, tem a ver com encontrar esse meio do caminho, em que eu cedo um pouco, o outro cede um pouco, né? Para que a gente consiga criar um caminho de vida que seja uma terceira via aí, né? Algo que tenha um pouquinho da minha cara, um pouquinho da cara do outro, quase que como a ideia de gestar um neném, né? E gestar e criar e ter um neném. Por quê? Porque se eu entro numa relação com alguém esperando que tudo vai acontecer do meu jeito naquela relação, eu tô entendendo que eu sou o sujeito, né? A sujeita, o que é isso, né? O ser que pensa, age, sente, toma decisões e tem um propósito. E o outro, ele não é um outro sujeito que também tem seus propósitos, suas formas de pensar, de agir, de sentir, de escolher. Não. Tô entendendo que esse outro é só um objeto. Né? E aí ele é mais uma das pessoas ou ferramentas, que é o pior, né? Que existem no mundo para que eu chegue naquele meu propósito, né? A minha forma de pensar, de agir, de escolher, que é adequada para mim e tudo mais. Essa era uma dinâmica até pouco tempo muito comum, né, dona Lagarta? Os casamentos, né, eram muitos casamentos tradicionais, me corrijam se eu estiver enganada, gente, mas tenho a impressão de que eles eram muito sobre o caminho de um na cabeça, né, das decisões, um tem a primazia das decisões, no caso da família tradicional aqui do Ocidente, o homem tem esse lugar, e a mulher, né, vinha começa esse auxílio, né, esse aparo, esse suporte, essa conselheira, né, mas não começa em pé de igualdade como alguém que também tem desejos e que vão ser igualmente ser considerados lá na hora da tomada de decisões. Acho que a gente já não está num mundo tão assim, né? Muita coisa mudou nas últimas décadas e acredito que hoje as relações, especialmente as de casamento, estão mais equânimes, mais equilibradas. Mesmo assim, todo o processo de separação vai ser um processo em que eu cessa aquela necessidade intensa de negociar o tempo todo o meu ponto de vista, né, Lagarta? Isso pode ser maravilhoso, pode ser experimentado num primeiro momento, em algum momento, né, da separação, como uma grande liberdade. Agora eu não preciso mais ficar pensando o que o outro, meu parceiro ou parceira, sócio ou sócia, vai pensar dessa atitude. Eu não preciso, né, ir antes de decidir, ir lá e consultá-la, afinal nós somos uma parceria e a gente, né, tem um caminho em comum aí para seguir. Afinal, a gente, né, topou estar junto para construir algo, né, algo em comum. Então, num primeiro momento, é uma liberdade bacana, né? Pensa bem, agora você não precisa mais negociar. Olha que direcionamento legal. Você pediu direcionamentos, né? Eu acho que esse é um dos mais bacanas. A ideia de que agora, e eu acho que isso casa muito bem com o fato de que você saiu com o animal lagarto, né? O lagarto aqui é representado pelo elemento fogo, a centelha, né? A centelha da nossa alma. O que faz nosso fogo queimar? Né? O tesão pela vida, a vontade de viver.
parece que num momento como esse, né, pós-separação, em processo de separação, é hora de avivar um pouco mais esse foguinho. Esse fogo que precisou, né, ora ser domado, né, guardado para que o fogo do outro prevalecesse, e ora vice-versa, agora ele tem todo o protagonismo para si, né, pelo menos num primeiro momento. E aí, isso pode ser uma enorme liberdade. Agora eu posso fazer o que eu quero. Homens, mulheres, não binários, cada pessoa eu acho que vai se lidar com isso de uma forma toda sua. Mas será que é só sobre liberdade, né, lagarta? Porque pode ser também sobre confusão esse primeiro momento, né? Sobre nem sei muito bem mais o que eu gostava mesmo sozinho, sozinha de fazer. Dependendo do tempo aí que você ficou junto com essa pessoa, pode ser que esse seja um lugar mais de desconforto, que vai precisar ativar aí sua curiosidade em relação a você mesma, né? Que será que eu gosto agora, depois de tanto tempo? Porque também não adianta também só voltar para aquilo que você gostava antes dessa relação, imagina. Alguém que, né, se separa depois de 20, 30 anos de um relacionamento, ou sai né, de uma sociedade que definiu muito dos seus rumos profissionais depois de tanto tempo assim. Imagina se essa pessoa simplesmente voltasse então vou voltar ao que eu era antes. Tem jeito? Acho que não tem nem como, né? Seria algo forçado. Tantas mudanças acontecem na vida da gente, a gente passa por transformações. Ou seja, não tem um lugar quentinho para onde voltar, né, dona Lagarta? Nesse momento é hora de você mesma se aquecer no fogo de quem você é, no sentido de ter curiosidade para descobrir quem é essa mulher agora. Quem é essa mulher? Que agora surge fora de um relacionamento, tem uma vida financeira para cuidar, uma vida amorosa para cuidar, né? Acho que é o momento ideal, já que não há necessidade, eu ouvi aqui assim, junto, como é que é? A fome com a vontade de comer. É o momento em que você está com fome, provavelmente, de poder ser você mesma, depois de tanto tempo negociando, e, ao mesmo tempo, dá medo. E nada tá claro, né? Eu imagino que até decisões como onde vou morar podem estar em suspenso, né? Quem vai ficar com filhos, como vai ser minha rotina a partir de agora. O que eu queria te chamar para observar, sabe, lagarta, como meu conselho aqui, meu pitaco, né, na sua história, é olhar para esse lado que dá muito, instiga essa curiosidade, sabe? Quem será essa mulher que se separou? O que será que ela pode ser? O que ela tem potencial para ser? Seja na área financeira, amorosa, familiar, pessoal mesmo. Então, o autoconhecimento, para mim, é o caminho mais bacana num momento como esse, de transformação. Sabe, lagarta? Seja uma separação, seja o luto pela perda de alguém, a finalização de qualquer processo na vida da gente. Se num primeiro momento há essa ansiedade, talvez, né, de nem não sei o que virá por aí, tô confuso, tô confusa, né, uma sensação de estar no olho do furacão. Me lembra muito quando a gente muda de casa, né? Que a casa ainda tá de pernas pro ar, você não se sente bem na casa nova, sente um pouco de falta da casa antiga, mas também não quer voltar. Muitas caixas espalhadas, né? Então a sensação pode ser angustiante mesmo. Ao mesmo tempo, uma criança costuma lidar muito bem com esse momento, né? Ela usa a imaginação, ela se permite renovar, como não tá muito presa a bagagens do passado, né? Ainda não tem tantas bagagens. E aí, de novo, vale lembrar que eu estou aqui pensando numa criança arquetípica, né? Uma criança que é saudável do ponto de vista emocional, mental, tem uma criação bacana. Então, costuma ser esse o lugar que ativa na criança, né? Na hora da mudança, o da curiosidade, o da imaginação. Agora você pode ser o que você quiser ser. Resumindo, é isso que eu estou querendo dizer. Ah, Elisa, isso pode ser muito problemático, ninguém pode ser tudo o que quiser ser, né? Eu acho que coube um pouco de brincadeira, de lúdico no que eu falei, tá? Você pode ser muitas coisas, né? Claro que ninguém pode ser tudo o que quer ser. Mas há muitas coisas, caminhos que às vezes a gente fecha, lagarta, porque tomou uma decisão, né? Eu tomei a decisão por esse casamento, eu tomei a decisão por essa carreira, por essa atitude aqui da minha família. E muitas vezes tem sido medida do quanto vale a pena um caminho, se ele é para sempre ou não, né?
Então, às vezes, quando termina, dá uma sensação, querendo ou não, de ai, fracassou. E o meu outro conselho para finalizar é que a gente tem que se afastar disso, sabe? As coisas não precisam ser para sempre, para ser muito boas, para ter valido a pena. Aliás, eu acho que muita coisa que é para sempre nem vale tanto a pena assim. Às vezes valeria mais a pena ter terminado, né, e feito outra coisa. Então, com esse último conselho, né, para você evitar aí essa armadilha que pode aparecer, de considerar que o que finaliza, então, não valeu tanto a pena assim, é que eu fecho, tá? Essa resposta. Eu desejo muito sucesso nessa empreitada nova sua. Espero ter ajudado nesse direcionamento. O direcionamento foi mais, né, resumindo, no sentido de te chamar para olhar para dentro, né? Agora você pode abrir mão de negociar em excesso com o mundo e talvez abrir um pouco mais de espaço para ser você de um jeito mais leve. Mas o que você quer ser e pronto, sabe? Pensa nisso, tá bom? E abrir caminho para dons e talentos, né? Isso é legal, já que você falou de área financeira. Vai que tem dons e talentos aí que você nunca se deu muito espaço para desenvolver e agora possa ter, né? Espaço, tempo, disponibilidade, quem sabe. Ok? Ah, e para isso, agora sim, vamos fazer o link com a pergunta anterior? Usa a sua intuição, dona Lagarta. Desenvolve essa intuição, né? É a presença. E aí eu acho isso muito interessante. Eu aqui comparando, né, a Elisa solteira com a Elisa casada. Querendo ou não, quando você se casa ou quando você está numa relação intensa com alguém de proximidade, familiar, sociedade, né? Adequem a situação de vocês. Mas muito da sua energia na hora de lidar, de ficar atenta a essa teia, né, que nos conecta a todos, essa teia invisível de que eu falava na resposta anterior, para dizer da intuição, que capta essa teia, né, que une todos e todas nós para além das aparências, só do que a gente fala, só do que a gente vê, é algo mais profundo que isso, e que é captado pela intuição, conversa com a nossa memória. Quando a gente está numa relação duradoura, muito da nossa energia é dedicada a perceber isso na outra pessoa, né? Principalmente quem está investido mesmo, quem quer negociar, quem quer que a relação dê certo. Então é hora de meio que voltar seus tentáculos, né? Os tentáculos que estavam lá estendidos para o outro em busca de compreendê-lo, de compreendê-la para melhorar a relação. É hora de voltar eles para dentro e trazer para você. Então, é uma intuição que pode te ajudar muito nessa hora, porque é a intuição que vai te ver com olhos mais amplos, mais expandidos e em relação com o mundo ao seu redor. Ó, que legal. Tá bom? Então, última dica aí para fechar, né? Exercita a sua intuição, pode ser muito legal nesse novo momento. Uma forma de exercitar a intuição são, né, assistir essas leituras aqui, as leituras abertas de cartomancia, escolher uma leitura, perceber se ressoa com você, com seu dia a dia, né? Não é só ouvir a leitura e ir embora. Estar consciente, né, de como é que as rotações lunares e solares interferem na sua vida, como é que você está a cada dia, autoconsciência e autopercepção, beleza? É isso, agradeço demais, dona Lagarta, a sua contribuição aqui no nosso podcast, agradeço mesmo. E quem quiser dar mais conselhos aí, vocês já passaram por separação, gente? Como é que é isso? Eu sei que vocês estão aí do outro lado. Tenho certeza que passaram por algum tipo de separação. Acho que seria bem legal para dona Lagarta não se sentir só, que a gente compartilhasse, tá? Então, quem se sentir à vontade, deixa aí nos comentários sobre processos de separação, curas, como é que acontece com vocês, ok? Vamos compartilhar isso, é bem legal. Não sou só eu a sábia aqui, todo mundo tem sabedoria para compartilhar. E vamos para a nossa última pergunta de hoje. Hoje eu selecionei 3 boas, né? E, gente, mandem lá, hein? Mandem questões lá para o nosso podcast. Ele funciona por perguntas, pelo menos por hora, né? Depois a gente pode ver outros formatos, vou sugerir alguns temas que eu tenho mais conhecimento e deixar numa enquete, quem sabe? Acho que eu vou fazer isso também. E vamos para a nossa última participante. Quem é você, querida? Vamos lá. A tigresa? Uau! Eu acho que a gente já teve tigresa aqui no podcast, hein? Me lembro aqui. Então vamos lá, tigresa. Bom, sua mensagem é a seguinte.
Oi, Elisa querida. Gostaria que você falasse um pouco sobre linhagem, sobre ancestralidade. Algo como identificar de qual linhagem eu venho, de que era ou época podemos ter noção de quando iniciamos no campo da magia. Sinto que trago algo ligado à natureza, às plantas e ervas medicinais. Às vezes penso que são conhecimentos que estão adormecidos de uma época muito distante. Queria entender como identificar os sinais, como escolher um caminho a seguir, ou saber mesmo se não existe um caminho certo. Bom, acho que acabei me perdendo na questão. Risos no final. Vamos lá, tigresa, eu adorei, porque no final você já começou a questionar, né? Mas será mesmo que existe um caminho certo? Eu achei o máximo. Realmente, o mundo é movido não a respostas, tá? A perguntas. Então, pergunte, questione-se, faz muito bem. Mas não se esqueça sempre, né, de buscar fontes bacanas. E aí eu fico muito agradecida que você tenha me considerado uma fonte legal para fazer a sua pergunta. Mas pergunte sim, tá? E às vezes a gente se perde em perguntas também, não tem problema, é só voltar para o eixo, respirar, inspirar e expirar profundamente. E aí a gente retoma a nossa investigação. Sempre ouvindo outros que a gente considera de sabedoria grande, comparando com a nossa sabedoria, nossa bagagem. Vou falar disso para responder você. E a partir daí, né, chegando numa resposta, né, pelo menos por enquanto novas perguntas não venham. Bom, dona Tigresa, então vamos lá. Você pediu para eu falar um pouco sobre linhagem, sobre ancestralidade, sobre como identificar de qual linhagem a gente vem, né? E aí, eu queria chamar a atenção, antes de mais nada, começando bem da prática, sabe, Tigresa? Porque você citou algo assim, ó. Eu sinto que eu trago algo ligado à natureza, às plantas e às ervas medicinais. Isso é muito bacana, isso se comunica muito com o que eu estava chamando de intuição, né? A intuição, ela é um ponto um lado da nossa interação com o mundo verdadeiro. O mundo, quando eu falo verdadeiro, né, eu estou tentando distinguir do que a gente chama de mundo real, que é só o mundo que é palpável, né, o mundo da matéria. Quando eu falo mundo verdadeiro, é o mundo do que é das experiências reais, de sentir, de pensar, de atuar no mundo, que não é falso, que não é velado, o que não é distorcido, sabe? Pode estar meio como fala? Pode estar vago por enquanto, e tá mesmo, mas eu vou por exemplo bem prático agora para não ficar tão vago. Se você tem uma percepção intuitiva, sutil, que você não sabe de onde vem, e que te diz que você tem uma ligação com a natureza, com as plantas e com as ervas, e que é uma ligação de muito tempo atrás, como garantir que isso é verdade, tigresa? Eu fico muito, muito, muito feliz que você tenha me procurado para perguntar. Mas já vou te dizendo que não é perguntando para alguém. O máximo que eu posso te fazer, e é o que eu vou fazer e fico muito feliz em podê-lo, é te dar a dica de como você vai descobrir isso, porque trata-se da sua história, da sua linhagem. E no mundo da bruxaria, nesse mundo do real de que eu tô falando, nada substitui a experiência. 1000 palestras, 1000 vídeos e livros não vão substituir a experiência. E é nela que você vai ter essas respostas, sabe? Então, o que eu te sugiro? Para a gente identificar nossa linhagem, nossa ancestralidade, a primeira coisa é perceber o que te atrai, o que atrai o fogo. Estava falando da centelha, né, na pergunta anterior. O que atrai o foguinho interno, a sua chama profunda? Para onde ela te leva? Só exercitar ouvir isso, já pode ir anos de terapia, né? Por quê? Muitas vezes a gente coloca antes dessa chama o que a gente acha que a gente tem que ser no mundo para ganhar dinheiro, para ser reconhecido, reconhecida, para gostarem da gente, o que ensinaram, né? E aí vem a ideia da linhagem física mesmo, né? O que pai, mãe, ancestrais ensinaram para você em termos do que é ser uma pessoa de valor no mundo.
Primeiro a gente tem que reconhecer, sabe, tigresa, todo esse discurso. Acho muito interessante que a carta do tigre aqui tem uma lua crescente no chakra frontal, ou seja, é preciso expandir primeiro a nossa visão desses conteúdos que a gente recebeu quando a gente chegou aqui, bem pequenininho nessa vida. Quando você tem clareza sobre esses conteúdos, você precisa se afastar deles para isso, né? Você vai perceber que nem sempre eles correspondem à sua alma, às vezes sim, né? Às vezes você tem uma alma de artista, foi criado por pessoas artísticas e maravilha, tudo casa. Mas às vezes não, você tem uma alma de matemático, matemática, lógica e foi criada por artistas. E num ambiente em que artistas diziam que lógica era ruim. Não é legal, não vai te ajudar em nada. E aí você pode ter embotado, negado em você essa sua habilidade lógica para parecer artista, para se forçar nesse caminho. Ok? Então, primeira coisa é identificar isso, né? O que em mim diz de uma centelha real que a minha intuição está captando aqui, ó, de forma verdadeira sobre o que me dá, o que acende a minha vontade de partilhar no mundo um dom meu e receber daí, né, os louros, o reconhecimento, às vezes até monetário mesmo, né? Oferecer nossos dons e talentos através de uma profissão, de uma carreira, e receber, ou de um hobby, né? E receber o retorno devido, seja o reconhecimento, o dinheiro que você entende que precisa receber. Para quê? Para continuar alimentando essa chama interna. E aí, outras pessoas que tenham chamas internas semelhantes, o pulo do gato, tigresa, são a sua linhagem, são a sua ancestralidade. Muitas vezes ela coincide sim com a ancestralidade familiar, a de sangue, né? Mas outras vezes não. Às vezes as pessoas nascem numa família de sangue, vão reconhecer seus ancestrais, sua linhagem divina, né? Essa que conversa com a sua centelha, com a sua ânima, com a sua alma, em outros lugares, em ordens, em covens, em templos, em terreiros, em conventos. Toda vez que eu falo em linhagem, sabe, tigresa, eu tô falando de um grupo de centelhas que se une numa fogueira maior. E reconhecer isso é algo que está muito para além de uma resposta pronta, né? De uma resposta que possa vir do outro. Quando você me diz que sente, vou voltar então no que você falou, que sente uma ligação profunda com a natureza, com as plantas e ervas medicinais e quer saber se isso é parte da sua linhagem, se isso vem de alguma época, de alguma era distante, eu te sugiro pôr a mão na massa, porque isso é bruxaria. Então você vai pegar as suas ervas, você vai começar a plantar, você vai vê-las crescer, você vai cheirar as ervas. Eu não tenho como comprar, sei lá, ter um quintal, né? Tem gente que não tem como. Não tem problema. Compre as ervas, sinta o cheiro, se conecte com elas e fique ali, presente na relação com elas. Porque se é real, tigresa, a sua conexão, a sua linhagem, ela vai se apresentar para você. Ela não tem por que não fazê-lo. A não ser que crenças suas de que nada vai acontecer, eu vou ficar ali de boba mexendo com essas ervas. Essas crenças afastam uma conexão com a linhagem e dizem, inclusive, que talvez a conexão com as ervas seja algo do ego e não da alma. Porque sabe, tigresa, a conexão de alma é algo que a gente não consegue negar por muito tempo. As plantas vão chamar você, né? Como já devem estar chamando. E aí o que você tem que fazer, querida, na minha visão, é só atender esse chamado. Vai lá, bota a mão na planta, bota a mão na erva, se encontra com elas como antigamente as pessoas se encontravam para conversar, olho no olho, com presença, realmente ouvindo o que o outro tem a dizer. Nem sei se isso é um antigamente mesmo ou se é só uma idealização minha. Mas sabe, quando a gente está realmente afim de ouvir a outra pessoa falar, senta assim e espera que a terra, que as plantas conversem com você. Por meios não óbvios, não os dos 5 sentidos, né, tradicionais, mas pelos meios dessa teia cósmica que conecta a tudo e a todos e que a nossa percepção sutil, que a gente chama de intuição, capta, percebe, interpreta.
Através dessa conexão, e eu entendo a sua dúvida, viu? Hoje em dia a gente vive num mundo em que isso agora pode estar parecendo óbvio para você, né? Claro, claro. Se eu sinto que trago uma linhagem de bruxa verde, então eu vou lá experimentando a relação com as ervas, ter mais informações sobre isso, receber insights, conexões com os elementais, com a ancestralidade, ver, né, ter imagens talvez ou percepções claras de eras ou épocas antigas em que você fazia a mesma coisa. Mas como é que você vai despertar essa memória do corpo, de que o seu corpo, a sua alma já pegou na terra, se você não estiver ali pegando na terra? Né, a memória, e isso tem tudo a ver com bruxaria, essa analogia entre as coisas e momentos, né? Ela própria ensina muita coisa. A cartomancia que eu diga. Se eu tô ali com a mão na terra, é muito mais fácil eu ativar uma memória de tempos longínquos em que eu também pus a mão na terra, talvez até em outras vidas, ou na minha infância, o que atesta aí, né, uma conexão com a terra já desde o início da vida, do que se eu estiver só no meu quarto lendo um livro sobre a terra, fantasiando sobre a terra, vendo vídeos sobre a bruxaria verde. Tudo isso é acessório. Mesmo esse podcast aqui, ele é acessório. O objetivo dele é só, sabe, abrir uma porta aí, né? Ou acender uma centelhazinha de vontade de todo mundo ir caçar, ou botar a mão na terra, se sente que sua linhagem é de bruxaria verde, ou ir lá pegar suas cartas, se sente que é de uma clarividência, de um trabalho com oráculos e cartomancia, ou qualquer dos outros muitos caminhos. Aliás, vocês querem um episódio sobre caminhos da bruxaria? Podemos também. Só falar aí nos comentários. Enfim, há muitos caminhos, mas o caminho ensina por si só, tigresa. Acho que essa é a grande resposta. O retorno para sua linhagem, a identificação da sua ancestralidade vai se dar quando você estiver fazendo as coisas que seus ancestrais faziam. A bruxaria ela é muito real, ela é muito palpável, né? Ela é muito prática. Eu espero estar conseguindo dar essa noção para vocês. Enquanto outras religiões, essas religiões abraâmicas, eu acho, né? Essas mais essas grandes doutrinas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né, tendem a ser religiões mais mentais, né, da prática da oração e de atingir a conexão com o todo, com o divino, com o criador ou criatrix, através de um processo quieto e mental, né, seja na meditação, nos mantras, na oração. Mas a conexão com o sagrado da bruxa, da tradição antiga, né, dessa antiga arte da grande mãe, ela é feita na prática. Ela é feita naquele momento em que você, ao pegar suas plantas, ao manipular sua magia, os elementos que você associa ao que entende que é sua magia, quando algo ali acontece, uma conexão que não há palavras para explicar, tigresa. Você vai saber. É isso que eu posso te dizer, você vai saber. E aí eu tô até fazendo eco com uma bruxona poderosíssima, que é uma grande amiga, que eu admiro muito. E ela diz que se alguém pergunta pra ela se ela é bruxa ou não, chega pra ela e pergunta, né, eu queria saber se eu sou bruxa ou não. Ela fala, bom, não. Se você não sabe, né, provavelmente não. Porque é algo, né, tigresa, que você sabe. Você sabe que sempre esteve no meio do caminho. Você sabe que sempre esteve num lugar de conexão diferente com a vida, com o mundo, com as pessoas e consigo mesma, consigo mesmo. Que nunca se deixou totalmente convencer, que nunca se deixou totalmente convencer da verdade de que o mundo é esse quadrado, esses quadrados de concreto, né? Esse mundo de uma ciência que muitas vezes nega que ainda não sabe muita coisa. Estranhamente, né? A ciência dos acadêmicos muitas vezes nega o óbvio, né? Que ela mesma já se enganou muitas vezes e, apesar do seu método ser maravilhoso, o método científico, ele não dá conta ainda de compreender todos os mistérios que existem entre o céu e a terra, né?
E para isso, para dar conta do incognoscível, para ajudar a gente a tatear pelo incognoscível, pelo desconhecido ainda, está essa misteriosa, essa danada dessa intuição, que eu espero seja um veículo para a gente nos momentos de encontro com quem a gente é e com quem é parecido com a gente, no caso das linhagens mágicas, no caso da ancestralidade, e também para ajudar a gente a se separar do outro de forma genuína e verdadeira, honesta, reencontrando quem a gente é, no caso das separações, como a gente viu aqui hoje também. Bom, tigresa, eu espero ter sido clara. Eu acho que não era exatamente a resposta que você esperava. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Deixa aí nos comentários se quiser. Mais gente que saiba, tenha conteúdo sobre linhagens e ancestralidades e queira deixar aqui sua contribuição, seu comentário, fica à vontade, viu? O espaço, vocês sabem, é nosso. Bom, eu vou ficando por aqui nesse episódio 4. Aguardo vocês para baterem mais papinho comigo a partir dos próximos. Essa semana, esse domingo, a gente não teve live, né? A live do julgamento, mais uma vez adiada, deve ter seus motivos. Esse tal desse julgamento é danado mesmo. Então, a gente vai ter live nesse domingo agora, às 9 da manhã. Vai ser domingo, dia 20. E aí a gente vai falar direitinho sobre o tal do julgamento. E finalizar no outro domingo, se Deus quiser, com o nosso Arcano do Mundo, tá bom? É isso, eu fico por aqui. Mais leituras de cartomancia, vejam aí no nosso canal do YouTube, Oráculo Semanal, Oráculo das Bruxas. A gente vai conversando, a gente vai se encontrando por aí nesse mundão, percebendo nessa teia cósmica onde a gente se esbarra, tá bom? Através das nossas intuições. E dos nossos outros 5 sentidos também. É isso. Grande abraço. Fiquem todos e todas muito bem, meus queridos, minhas queridas. E até a próxima. Tchau, tchau.